Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Podcerne e eu gostaria de cumprimentar minhas colegas de mesa, amigas queridas, Tal e Duda. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto super especial, comunicação aumentativa e alternativa. E a nossa convidada de ouro é Maria Vitória Garbuio, fonoaudióloga formada pela Faculdade Santana, com pós-graduação em linguagem. Possui formação em comunicação aumentativa e alternativa, CAA, incluindo os métodos POD e PECS, além de cursos de avaliação e intervenção em CAA. Tem experiência no atendimento a transtornos do neurodesenvolvimento e conhecimento em análise do comportamento aplicada, ABA, ao autismo. Também é capacitada na metodologia PROMPT e possui conhecimento em terapia motora da fala. Então, antes da primeira pergunta, gostaria de agradecê-la, tá, pela sua presença. É um grande prazer tê-la aqui conosco. E eu já vou fazer a primeira pergunta. O que é CAA? Então, primeiramente, olá a todas, né? Muito prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E realmente é muito gratificante hoje estar aqui junto com vocês. Respondendo a tua pergunta, a comunicação alternativa e aumentativa, ela é um conjunto de ferramentas e estratégias que tem por objetivo auxiliar aquelas pessoas que enfrentam alguma dificuldade de comunicação. Essas dificuldades de comunicação, elas podem ser originadas por diversos fatores. A gente pode ter aí uma dificuldade de motora de fala, a gente pode ter um transtorno de linguagem que está muito associado com os quadros de autismo. Então, a comunicação alternativa, ela vem nesse encontro, de promover a compreensão e promover estímulo para melhorar a compreensão e a produção dessa fala, dessa comunicação, ou viabilizar a comunicação quando a fala tem algum prejuízo, algum tipo de prejuízo. Mavi, então quem pode se beneficiar da utilização da CAA? Pode ser criança, pode ser idoso, jovem, adulto, independe da idade, né? A gente vai colocar essa estratégia justamente naquelas pessoas que têm dificuldade de comunicação. Então, pode ser alguma dificuldade congênita aí, como é o caso da paralisia cerebral, do transtorno do espectro do autismo, a apraxia de fala na infância também, a gente pode pensar nesse recurso. Nós temos as condições adquiridas também, né, que aí entraria o AVC, né, um pós-AVC aí que teve um comprometimento da comunicação, a gente pode incluir esse recurso de comunicação alternativa para ajudá-lo na comunicação. Os próprios traumatismo craniano também, que há um impedimento da comunicação, doenças neurodegenerativas, e também alguns casos que às vezes nós não pensamos de início, em que há uma hospitalização aí, um impedimento de fala por conta do uso de intubação orotraqueal também, a gente pode utilizar esse recurso como para auxiliar esse indivíduo a se comunicar. E Mavi, qual que é o principal benefício do uso de CAA? Porque a gente vê muitas pessoas que às vezes não se informam, né, e falam que ela acaba inibindo a fala. Certo. A comunicação alternativa, ela tem capacidade de promover estímulo para melhorar a compreensão da linguagem, para melhorar a expressão dessa linguagem também. E vai promover nada melhor do que você conseguir expressar suas ideias, expressar seus sentimentos e promover essa inclusão social. É muito compreensível dos familiares, né, inicialmente pensarem que ela pode inibir a fala. Então, eles têm esse receio. Isso cabe a nós, profissionais que atendemos esses usuários, a desmistificar isso. Eu gosto de trazer um exemplo, uma analogia para orientar esses familiares, para trazer informações com que eles consigam perceber que a comunicação alternativa, ela não vai inibir a fala, pelo contrário. Então, eu gosto de trazer a analogia de uma árvore. A árvore seria a raiz, o tronco e os galhos, eles são considerados, nessa analogia, a linguagem, enquanto a fala são os frutos. Para que a gente tenha fruto, a gente precisa ter uma raiz, um tronco e os galhos muito bem estruturados. Então, essa estrutura seria a linguagem, enquanto a fala seriam os frutos. Quando eu falo, né, a linguagem em si, ela é essa parte simbólica, você conseguir simbolizar mentalmente.
Então, se eu falo a palavra bola, por exemplo, são 4 fonemas, 4 sons, B, O, L, A. Esse conjunto ordenado, ele vai ter um significado. Quem recebe esse estímulo vai processar essa informação e vai trazer uma rede de conexões, uma rede de informações relacionadas a essa palavra. Isso vai depender muito do que você, da tua convivência, da tua experiência. Então, é um objeto na categoria de brinquedo, que pode admitir vários tamanhos. No meu caso, eu penso numa bola redonda, mas podem ter pessoas que vão pensar, por exemplo, numa bola com formato diferenciado que tem aí do caso do futebol americano. Então, vai depender muito da experiência que você teve para trazer essa rede. Isso aqui é linguagem, essa rede, essa construção mental, essa imagem mental. Enquanto a fala é a construção, é a formação dessa transformação desse conceito abstrato em um conjunto ordenado de movimentos. B, O, L, A. Isso é fala. Para a fala acontecer, a gente precisa ter essa árvore muito bem estruturada, muito bem organizada. Então, a comunicação alternativa, onde eu quero chegar, para orientar esses pais de que a comunicação não inibe fala, ela vai alimentar essa árvore, ela vai fornecer estímulo. Ela vai regar a árvore. Isso, ela vai cuidar da árvore. Por isso que alguns estudos já mostram que a comunicação alternativa pode, em alguns casos, trazer a fala, porque a gente está fornecendo alicerces para essa estrutura. Certo? Bom, tá certo. Eu entendi também. E quais são as classificações da CA? Tá. Existem algumas classificações, né? Nós temos aí os modos não apoiados dessa comunicação, em que o usuário ele vai utilizar o corpo sem outros recursos para se comunicar. Então, expressões faciais, movimentação corporal, Libras também é uma categoria que entra nessa comunicação alternativa não apoiada. E nós temos a comunicação alternativa apoiada, né, que ela vai utilizar algum recurso externo ao corpo para auxiliar nessa comunicação. Aí nós temos os recursos eletrônicos e os não eletrônicos. Os eletrônicos nós nomeamos como alta tecnologia, e aí nós temos os tablets, temos o celular, também tem alguns recursos, acionadores, e os recursos aí não eletrônicos, que é a baixa tecnologia, que são os livros, imagens, rotina visual, tudo isso para apoiar os comunicadores. O que eu acho interessante também pontuar é que a ASHA, que é um órgão regulamentador aí que nos norteia na profissão de fonoaudiologia, ela comenta que a comunicação alternativa, ela admite um papel multimodal. Então, a comunicação, ela não envolve apenas fala, né? A comunicação envolve uma expressão facial, a minha movimentação corporal, a forma como eu utilizo a vocalização, né? A frequência que eu dou. Então, tudo isso é uma comunicação alternativa. Eu quero fazer uma pergunta, Mavi, fora do nosso roteiro. Você falou das categorias e a gente escuta muito nomes, né? Até quando a gente lê o teu currículo, a gente conhece siglas, né? Então, ali, o PEX, o POD, tem o TD Snap, tem várias siglas que os pais escutam e que a gente escuta ao longo dessa trajetória no ambiente que a gente trabalha, né? Que categorias são essas? Que expressões são essas? O que a gente traz como relevante dessas siglas, né? Tá. PEX, o POD, eles são metodologias dentro da comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela é ampla, né? Então, esses são métodos. São formas de você implementar essa comunicação alternativa, seja para a criança, seja para o adulto, enfim. São métodos. Né? Então, eles não são significados de comunicação alternativa. Então, só existe o PEX como comunicação alternativa, só existe o POD. Não. Eles são métodos, metodologias. Mavi, e como é a utilização do sistema de comunicação alternativa no dia a dia do paciente? Como a Duda comentou ali, trouxe essa informação, vai depender muito do método que você seleciona. Então, o PEX é de um jeito, o POD é de uma outra forma. Uma das formas que uma dessas formas que a gente acaba utilizando é a modelagem. Né? A gente associa essa modelagem, existem outras nomenclaturas, que vão descrever como uma linguagem assistida,
que consiste em você, à medida que você fala, você aponta para um determinado símbolo ali no sistema, seja em alta, seja em baixa tecnologia, para auxiliar o usuário a compreender a tua expressão e fornecer modelo de como que ele pode utilizar aquele símbolo no contexto comunicativo. Então, essa é uma das abordagens aí que a gente pode utilizar no dia a dia. E a gente pode utilizar o CA em qualquer ambiente? É só no ambiente de terapia? Vai para a escola, não vai para a escola? Como que funciona? Certo. A comunicação alternativa, ela deve estar em todos os ambientes em que tem comunicação. Tudo. Tudo. A gente se comunica quando está assistindo um filme, por mais que seja algo que a gente pensa, não, a gente não fala enquanto tá assistindo filme, a gente comenta. Você viu o que tá acontecendo naquela cena? Meu Deus, tô com medo, enfim. A gente se comunica. A gente se comunica quando tá em uma refeição, a gente se comunica, inclusive, em ambientes em que não deve ter comunicação, né? Em que deve ter o silêncio. Mesmo assim, a gente tá comunicando, fofocando, alguma coisa. Então, a comunicação alternativa, ela deve seguir esse conceito de que a comunicação é em todos os ambientes. Então, a comunicação ela tem que estar ali nesse ambiente. O que algumas recomendações é que a comunicação alternativa seja implementada de uma forma natural, né? Então, num contexto natural. Se você está ali, pode ser uma criança ou um adulto, numa hora de uma refeição, você pode fornecer a comunicação alternativa para que ele escolha o alimento que ele quer, para ele dizer que o alimento está salgado, para ele dizer que ele não quer o suco, mas sim uma coca gelada com gelo. Então, tudo isso é importante, por isso que é um contexto natural. Não precisa ser, vamos sentar agora para estimular a comunicação alternativa da minha criança. Vou sentar aqui agora, é o momento da comunicação alternativa. Não, ela é natural, ela faz parte do contexto, né? Assim como a comunicação é fluida, a CA também tem que ser vista dessa forma. Não vai acontecer só no momento de terapia. Não. Né? Que muitas vezes acho que a gente... Então é bom até enfatizar que, por exemplo, o tablet, se for um de alta tecnologia, ou a prancha, se for de baixa tecnologia, ou enfim, segue a criança. Segue então, a criança. Tem que estar de livre acesso para quando ela Se a quiser criança utilizar. tá no banheiro, tá lá. Porque às vezes a gente quer... Acabou o papel. Acabou o papel. Ou o chuveiro tá muito quente. A gente, como eu comentei, a comunicação, ela não é só o tablet. Né? A comunicação alternativa é multimodal. Então, a gente pode ter outros tipos de recursos para apoiar essa comunicação. Tá no banheiro, não tem como ter o sistema lá, vai molhar, vai estragar, seja em alta, seja em baixa. A gente pode criar outras pranchas que vão ser colocadas lá e que não vai danificar. Então, tem o botão também, né? Tem o acionador também. Então, tem vários recursos que a gente pode lançar a mão para apoiar a comunicação. Mas a comunicação está em todo o ambiente. E tem alguma restrição ou contraindicação para o uso de CA? Não, na verdade é o contrário. A comunicação alternativa ela não tem pré-requisitos para ser implementada. Então, não precisa ter uma idade mínima. A criança não precisa ter uma habilidade exigida para ser colocada em pauta a comunicação alternativa ou não. E a gente tem que pensar que todos nos comunicamos, né? E pensar nesse conceito multimodal. Não é só fala. Comunicação está na expressão facial. Então, a gente vai utilizar esses recursos aqui para promover essa comunicação. Então, isso que a gente fala de é muito pequeno ou o cognitivo não é muito rebaixado, mito. Mito, porque o que acontece? A comunicação alternativa, ela vai dar subsídios para que essa criança desenvolva habilidades pré-linguísticas, algumas habilidades cognitivas. E a gente entende que a linguagem, ela tem um grande impacto na habilidade cognitiva da criança. Então, se você retira a estratégia de comunicação alternativa, alegando que essa criança não tem habilidades suficientes, o impacto que você vai gerar desenvolvimental dessa criança é ainda maior. E até crianças com problemas de comportamento, né? Porque a gente vê... E a gente compreende os pais, né? Os recursos de alta tecnologia são caros, né? Não é toda a família que consegue dispor, né? Mas a gente consegue pensar, então, em outras alternativas que, digamos, ele vai arremessar o tablet. Então, vamos pensar em outra coisa que tá tudo bem ele arremessar, caso aconteça. Isso, existem não existe só comunicação em alta tecnologia. A gente tem outros recursos. Mavi, e quem é o profissional responsável pela indicação, avaliação e implementação do sistema de comunicação alternativa?
A área é uma área interdisciplinar. Então, cada profissional, seja físico, seja psico, vai ter o seu olhar, e quando essas informações são integradas, a gente consegue personalizar um sistema de uma forma mais assertiva. Então, a gente precisa desse trabalho interdisciplinar. Em contrapartida, a gente observa que o profissional, o fonoaudiólogo, ele tem um cuidado maior com a comunicação, e que a comunicação alternativa e aumentativa, ela está dentro da área de linguagem. Então, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela acaba admitindo que esse profissional tem capacidade para fazer a avaliação das habilidades comunicativas e selecionar, né, qual vocabulário vai ser colocado aí nesse sistema. E aí ela sugere que esse profissional lidere essa equipe, né, conduza essa equipe aí. Uhum. E, Mavi, quais são as etapas da implementação do CA? Certo, essa é uma parte que tem que seguir bem, de forma detalhada. Então, a gente precisa ter uma anamnese muito bem estruturada, conversar com os familiares para entender o histórico de saúde, o histórico desse indivíduo, desse usuário, e entender também o contexto, que é extremamente importante. Então, qual que é a rotina do usuário, quais ambientes ele frequenta, para que a gente consiga saber quais símbolos são imprescindíveis nesse sistema, para aquele usuário. O sistema tem que ser muito bem personalizado. Então, a anamnese, a avaliação tanto dos aspectos da linguagem, quanto dos aspectos de comunicação desse usuário. Seguimos com a integração das informações com a equipe. Cada um vai fornecer dados importantes, por exemplo, a equipe de físio vai nos orientar em relação à postura, né, onde talvez o sistema vai ser melhor alocado, qual parte do corpo ele tem um movimento melhor, mais preciso. Então, a equipe de físio nos ajuda dessa forma, a equipe de terapia ocupacional vai fornecer dados importantes sobre o perfil sensorial dessa criança, o que a gente precisa levar em consideração para estruturar esse sistema, e a equipe de psico também fornecendo informações valiosas em relação ao comportamento. Então, essa integração é extremamente importante. A família também não pode ficar fora desse processo, a família tem que estar integrada, a família faz parte da decisão. E, por fim, a gente faz a personalização e a seleção desse sistema, e a gente vai verificar se aquele sistema está adequado ao usuário, se ele está respondendo bem, se o sistema está bem estruturado, se precisa de algum ajuste ou não. A gente vai fazendo essa avaliação dinâmica. E aí, na sequência, a gente faz o treinamento de parceiros. Orientar os pais como utilizar, orientar a escola, orientar os demais profissionais da equipe. E qual que é o resultado esperado do uso da comunicação aumentativa e alternativa? Certo. A gente espera que essa comunicação alternativa promova uma comunicação funcional, promova a interação social. Então, tem uma citação aqui da autora do método POD, que eu acho bem interessante colocar, que vai responder bem essa pergunta. Ela cita que o objetivo geral da comunicação alternativa e aumentativa é que a pessoa atenda às suas variadas necessidades de comunicação, de maneira mais inteligível, específica, eficiente, independente e socialmente valorizada, possível para compreender os outros e ser compreendida. Então, aqui tem o resultado que a gente espera. Não é só fala, não é uma comunicação global aqui, que essa pessoa consiga, de fato, expressar o que ela sente, expressar o que ela precisa, expressar as ideias. E aí, diante de todos os benefícios que a gente já foi citando ao longo da nossa conversa, existem algumas outras, né? Então, melhora da comunicação social, a gente tem um aprimoramento da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, a gente tem uma ampliação desse repertório lexical. E o que eu acho extremamente interessante, que às vezes não é pontuado, é que a comunicação alternativa e aumentativa também fornece bases para a alfabetização e letramento das crianças, nesse caso. Então, isso é algo bem interessante. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas às vezes a gente fala de resultado, né? Eu acho que a gente... Não sei, eu acho que os pais... Eu sou mãe, né? A gente sempre espera como da marcha para fisioterapia.
eu acho que as pessoas ficam esperando a questão da fala, Uhum. né? E eu acho que é isso que é importante a gente falar mesmo a respeito do que você explicou de tudo até agora pra gente, que muito mais do que falar é a pessoa conseguir se comunicar, Uhum. né? Se fazerem entender, Se né? fazer entender, né? Então, assim, até das crianças, né? Dos autistas, que às vezes eles entram em crise. Muito antes, quando eles conseguem se comunicar, eu acho que muitas coisas podem ser evitadas também, né? Geralmente na psico a gente tem uma parceria forte com todas as outras especialidades, abordagens, mas com a fono muitas vezes a gente conversava, até mesmo quando a Mavi atendia lá conosco, ele, Mavi, a gente tem que dar um jeito dele se comunicar, porque ele conseguindo se comunicar, a gente diminui o comportamento, o problema dele drasticamente. E, que nem a Mavi falou, todo mundo vai ter que se ajudar na equipe, então... A gente trabalhando em parceria, provavelmente, de fato, as crises, que a gente tá chamando aqui de crises, né? Diminuam, né? Acho que eu falei errado o nome. Não, tá tudo certo. Não, é o que você acabou de comentar, justamente, e aí trazendo de novo esse conceito multimodal, eles vão trazendo sinais de que tem algo incomodando, então eles começam a fazer uma expressão facial diferente, eles fazem assim, por exemplo, você coloca ele sentadinho na cadeira, e aí é uma atividade que eles não gostam, eles começam a fazer uma careta, eles começam a virar o olho, virar o rosto, isso é uma forma de comunicação multimodal. Eles não estão falando, mas o corpo deles está dizendo que aquela atividade não está legal. E aí a gente entra com a comunicação alternativa. Olha, eu entendi, você falou pra tia que você não gostou disso. Então tudo bem, a gente vai tirar. E aí a gente modela. Acabou, vamos guardar. Modela por pausa, modela por pedir para outro, né? Isso, pode modelar isso, acabou agora. Ou, ok, eu entendi, a gente faz uma pausa agora, depois a gente volta com essa atividade. Sim. É um grande facilitador, na verdade, Isso, né? Beneficia todo mundo. É uma ponte de conexão. Sim. Mavi, e quando a gente fala dos sistemas de baixa ou alta tecnologia, os sistemas de alta tecnologia, eles são sempre melhores do que os sistemas de baixa tecnologia? Eu digo assim, porque a gente tem uma ideia de que o celular da última geração é melhor do que aqueles antigos. Isso é verdade? E existem restrições para o uso de sistemas de alta tecnologia? Não existe o sistema de baixa tecnologia e o sistema de alta, quando comparados, um melhor do que o outro. Não, ambos vão ter o mesmo impacto, né? Que é gerar todos esses benefícios que a gente foi citando aqui. O que acontece é que o sistema, ele precisa se adequar ao usuário. Então, a gente vai verificar o que o usuário prefere. Se ele prefere um sistema de baixa tecnologia, se ele prefere um sistema de alta. Assim como quais são as necessidades que ele precisa, né? A gente vai considerar questões, de fato, do que ele precisa, da acessibilidade que ele precisa. E a gente vai recorrer a qual sistema, qual abordagem a gente pode utilizar que vai melhor atender ele. A gente pode até pensar em usar as duas, né? Por que não um sistema de alta tecnologia e uma prancha ali no banheiro? A gente pode associar elas. E tem restrição para o uso dos sistemas de alta tecnologia? Não digo restrição, mas tem alguns pontos que a gente considera. Então, como eu comentei, a gente vai precisar pensar qual é a necessidade do usuário. E aí a gente vai recorrer a um aplicativo, por exemplo. Qual aplicativo tem essas funcionalidades que o usuário precisa? Feito isso, a gente analisa qual aparelho é compatível com aquele aplicativo. Então, existem aplicativos que são só compatíveis com determinado sistema operacional. Então, a gente considera isso também. E aí, outra questão que a gente tem que considerar é o custo, né? Isso para a família, como que é a rotina dessa família, se isso vai ter um impacto ou não. Tanto o custo do aplicativo quanto o custo do aparelho. A gente tem que levar em consideração. Outro ponto que a gente leva em consideração é que o sistema, ele precisa acompanhar o processo evolutivo do usuário. A gente não pode trocar do sistema toda semana. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. E aí tem o ponto das especificações técnicas do aparelho. A gente tem que pensar em capacidade de armazenamento, memória RAM, a evolução, as atualizações do sistema operacional, o tamanho de tela. Tudo isso vai ter um impacto na velocidade que o sistema responde e, consequentemente, vai gerar
um impacto na fluidez da comunicação. Então, a gente precisa considerar isso. Não dá para ser um sistema, às vezes, muito antigo, que lento demais, trava demais, que aí vai gerar um ruído. Uma frustração também. Né? Uma frustração, imagine das crianças, né? Sim. E a gente nota, às vezes, os familiares muito preocupados, né? Porque, às vezes, querer dar essa opção de um sistema de alta tecnologia para sua criança e, às vezes, não poder por questões financeiras, enfim, outras questões. Mas existem alternativas, então, suficientes nos sistemas de baixa tecnologia, né? Isso, sim, o sistema de baixa tecnologia, ele é tão bom quanto o sistema de alta tecnologia. Ele tem as mesmas capacidades, os mesmos benefícios que um traz, o outro também traz. Porque a forma de colocar é a mesma, só o que muda é a apresentação, né? E a intervenção deu certo, né? Então, vamos supor aqui que a gente implementou o CA com uma criança, e eu estou falando aqui o dar certo, ela começou a falar, que você comentou com a gente que tem estudos que indicam que, de fato, começa, né, a falar depois. Tira, não tira, tira brutamente, faz um processo para retirada, como que funciona? Certo. Não existe um processo para retirada desse sistema, isso vai acontecer de uma forma natural, à medida que a criança, né, o usuário, vá desenvolvendo uma fala, mas essa fala ela precisa ser ela precisa ser capaz de comunicar todas as funções comunicativas, atender às necessidades em todos os ambientes. Então, a gente não entra num processo de retirada. Isso acontece naturalmente, se essa fala supre todas as necessidades do usuário. Eu acho que é interessante pensar nisso, principalmente para as crianças que usam para aumentar, né? Que tem muitas crianças que falam, só que elas usam a CAA para cumprir essas outras funções que elas não estavam dando conta, né? Então, acho que isso também traz pra gente que não necessariamente porque a criança começou a juntar duas vogais, calma, né? Isso. Tem outras coisas que a gente tem que esperar que aconteça antes de pensar nessa retirada. Isso. E acho que não existe, assim, um pensar na retirada. Vai muito do usuário. O usuário vai decidir se ele quer tirar ou se não quer. Se aquilo ainda, ele precisa daquele suporte em determinado contexto ou para determinada situação. Então, não existe um processo de retirada. E até na questão do repertório também, né? Porque, às vezes, na fala, o repertório fica mais limitado também, né? Pode estar mais limitado, né? Então, daí é um complemento para... Eu acho válido colocar, nesse momento, o próprio nome da comunicação. A alternativa e a aumentativa sugere isso. A alternativa, a gente entende quando a fala está prejudicada, não funcional, ou a fala está ausente ou não funcional, a gente tem uma alternativa à fala. E a aumentativa é justamente essa ideia de complementar aquela fala que existe, mas ainda tem alguns prejuízos. Eu tenho um paciente que é um pós-AVC e ele é um paciente que ficou afásico, mas em ambientes confortáveis, quando a gente está na terapia, ele consegue se comunicar de forma funcional. Mas ele tem um pouquinho de resistência, só que quando ele está em uma situação com pessoas desconhecidas ou que ele fica ansioso para conseguir se comunicar, ele não consegue. Então, entra bem nesse contexto, né, de uma pessoa que às vezes consegue se comunicar, mas em determinadas situações, ou enfim, pelo repertório, às vezes fica impedida de alguma forma. Isso, exatamente. E, Mavi, você pode falar um pouquinho pra gente das barreiras que tem para implementação do CA? Sim, eu acho que os mitos trazem uma barreira e a falta de aceitação, tanto da família quanto dos demais parceiros de comunicação. Essa dificuldade de acessar é o que mais gera barreira de implementação de comunicação alternativa. Tá. E normalmente, como é essa questão da aceitação, mais especificamente pelos pacientes, pelos familiares e pelos profissionais também, em relação a entender a indicação desse sistema e, de fato, utilizar, né? Porque a gente vê também casos de pessoas que, às vezes, foi implementado um sistema, mas não tira da mochila, por exemplo. Como é isso por parte, além do paciente, mas também dos familiares e dos profissionais? Vai depender muito
de como foi passada as informações. Então, aqui, se tem algum tipo de barreira nesse sentido, a gente vai precisar unir a equipe, unir a família, passar as orientações. Olha, o sistema precisa ser assim, assim, assim. E dar justificativos. Eu acho que a parte mais importante não é só falar como tem que ser feito, mas justifique. Por que tem que ser assim? Qual o impacto de eu mudar a minha rotina? E aí cabe muito uma questão da análise do comportamento. Se é uma atividade muito difícil, vamos quebrar ela em partezinhas menores. Então, não precisa falar para a família inicialmente, use todo momento, toda hora. Tá, você acha que seria interessante, consegue, nesse momento, inicialmente, na hora da refeição, consegue modelar um pouquinho ali? Consigo. Então, a gente vai fazer assim. Na semana seguinte, a gente vai fazer na refeição e vai fazer nos momentos de transição. Vai para a clínica, vai para a escola. Então, a gente vai colocando em partes isso, mas cabe muito da orientação. E eu acho que também uma coisa que cabe, se a gente for pensar nos nossos casos, é que existe uma ansiedade e existe uma expectativa em cima, né? Do tipo, a gente implementou... Não, e não é assim, né? Que nem você falou, é um processo que a gente vai fazer em pequenas etapas. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue mensurar e mostrar para os responsáveis quais são as etapas que a gente tá desse processo e dos ganhos que esse processo, mesmo que só usando ali 40 minutos enquanto come, qual é o avanço disso, né? Isso. O que os estudos mostram, assim, que é muito interessante se a gente for pensar na prática. Uma criança típica, que não tem prejuízos de comunicação, quanto estímulo da linguagem ela recebe? Ela recebe na televisão, ela recebe dos pais conversando. Nem sempre estão conversando diretamente com ela, mas o estímulo está entrando. Tá? Isso é com linguagem falada. Então, o estímulo auditivo entra, a criança processa e vai desenvolver a linguagem. Quando a gente tem uma criança que tem dificuldade de comunicação, já tem aí uma dificuldade de comunicação, né? E a gente implementa a comunicação alternativa é um estímulo diferente do estímulo falado, né? Do estímulo, ela representa ali um estímulo visual, e a criança precisa visualizar como manipula. E aí, o que acontece? A criança que não tem dificuldade recebe muito estímulo da linguagem falada. E aí, a criança que tem dificuldades de comunicação recebe pouco estímulo de linguagem assistida, que é a linguagem com comunicação alternativa. Então, a gente tem que fornecer muito estímulo para que a criança consiga desenvolver. Isso, se tem pouco estímulo, isso vai demorar muito mais tempo mesmo. E aí, isso já é um processo, né? É um processo que vai tempo. E se a gente não fornece estímulo, vai demorar ainda mais. E a gente entra no ponto também que as crianças, com TEA, elas são mais visuais, né? A gente sempre traz que recursos visuais favorecem a aprendizagem no geral. E a comunicação alternativa que nem você falou, é um recurso a mais diferenciado que vai favorecer, né? Aquela criança que já tem, geralmente, né, uma regra, uma preferência por estímulos visuais, né? Tanto é que o nome dessa estratégia de modelagem, alguns autores falam que ela é uma linguagem assistida. Então, você comunica com a criança e, ao mesmo tempo, fornece informações adicionais ali no recurso de comunicação alternativa. E eu acho que uma das barreiras também, eu posso estar me precipitando, é que os pais também não gostam deles usarem, né? Não só os pais, os terapeutas também, enfim, pessoas, quando vão se comunicar com a criança, eles não usam o comunicador, né? Eles falam e exigem que a criança utilize o comunicador. Isso também é uma falha no processo de implementação, Exato. Né? Falta de aderência, né? Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a gente está conversando, hoje a gente fala muito sobre o uso da CAA em crianças neurodivergentes, e às vezes a gente deixa muito a desejar em relação a outras condições, né? Então, eu que sou especialista em adulto, eu fico pensando assim, poxa, às vezes a gente tem um paciente com Parkinson já em um estágio mais avançado que não consegue se comunicar direito, porque em algum momento a gente não indica uma avaliação para a implementação de um sistema, porque, poxa, você dizer que você tá com fome ou com frio, isso é essencial para o nosso bem-estar, né? Então, é uma coisa pra gente pensar, assim, eu digo nós, profissionais em geral, né? De ter esse olhar para os nossos pacientes com condições neuromotoras também em relação ao uso da comunicação alternativa. A gente associa muito a comunicação, às vezes, à criança, né? Exatamente. E não, ela qualquer problema na comunicação, independente da origem,
a gente pode colocar a comunicação alternativa para viabilizar a comunicação. Então, nesse caso em que tem aí uma dificuldade de fala, né, às vezes uma inteligibilidade afetada, a gente pode colocar a comunicação alternativa para apoiar esse usuário. E também nos casos em que, por exemplo, um traumatismo, né, crânioencefálico, que gerou um comprometimento motor, e aí dificultou a fala. Mas também dificultou a parte de mobilidade. Como que ele vai acessar um sistema? Né? Aí a gente pensa numa técnica indireta de comunicação alternativa, que a gente vai organizar junto com a equipe de físios, junto com a equipe de TO, algum recurso de tecnologia assistiva para dar esse suporte. Alguns recursos que eu acho bem interessante, por exemplo, é um acionador de sopro. Então, foi um movimento que sobrou ali do usuário. A gente pode usar isso para ele se comunicar. Aí a gente coloca um sistema de comunicação alternativa, analisa qual recurso cabe esse acionador, né, vai de encontro, e a gente pensa em qual acionador vai ser mais interessante para aquele caso. Tem acionador de pé, tem acionador de pressão, aí vai depender muito de qual força que ele tem. Ele consegue só o dedo, mas é uma força tem que ser algo bem sensível, porque a força não é muito, não tem muita força ali. Aí vai a equipe de físio nos ajudar a pensar nesse recurso. E até quer falar? Não, pode falar. Não, e até pacientes, assim, que a gente tá falando, eu também atendi adulto, né? Às vezes a terapia fica pesada porque você fica tentando adivinhar o que o paciente tá querendo te falar. Daí você fala pé, mão, e o paciente já não quer falar mais nada daí. Então, a terapia até não flui, né? Você não sabe o que ele tá sentindo, não sabe o que tá acontecendo naquele momento. Né? A dor até a gente tem a expressão, às vezes, né? Mas para outros sentimentos, outras coisas que eles queiram, banheiro, qualquer outra coisa, né? Então, eu vejo que realmente é uma coisa, às vezes, de a gente procurar também, né? E essa semana a gente avaliou um paciente, um pós-TCE, e esse paciente, ele apresentava episódios de nervosismo, ansiedade, até uma certa agressividade, mas ao mesmo tempo parecia ter um cognitivo ok, assim, entendendo os comandos, mas a gente não sabe o que ele tá querendo falar pra gente, exatamente isso que a Mari falou. Então, pode gerar até esses sentimentos, né, enfim, esse tipo de manifestação, porque é a pessoa querendo se comunicar e não consegue, né. Não, e é interessante a gente pensar que muitos dos recursos que a gente tenta identificar a parte cognitiva, a gente utiliza a linguagem. Então, como que a gente consegue dizer com precisão, sendo que a linguagem tá defasada? Sim. Então, a gente precisa de um recurso para nos auxiliar. Pelo menos na psico, a maioria das escalas usa comportamento verbal como os meios de acesso ao repertório da criança, né? E faz parte do repertório, né? Então, como que a gente vai avaliar, né, nesse sentido? E, Mavi, caminhando aí para as últimas perguntas, né? Se você tivesse um conselho para você dar para as pessoas que estão ouvindo o podcast, assistindo a gente, qual conselho seria esse? Eu acho que o mais interessante é use a comunicação alternativa, né? Se você está com dificuldade, use. Se está com medo, use. Né? A comunicação vai trazer benefícios. Então, quanto mais você utiliza, e aí a gente volta naquela pergunta que nós estávamos discutindo, se você fornece esse estímulo, as respostas vão aparecer. Mas a gente precisa fornecer o estímulo. É quebrar essa barreira mesmo, Isso. Né? E então, pra gente finalizar, A gente pode ficar conversando mais com a gente também. mas antes da gente finalizar, dar tchau, enfim, eu queria que você, vou te chamar de Mavi, né? Certo, eu queria que pode você ficar à vontade. descrevesse, então, quem é a Maria Vitória. Vamos lá. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Eu coloco sempre que eu acredito que a gente pode mudar o mundo se a gente investir na primeira infância. Eu fui criada aí junto com 5 sobrinhos, que são extremamente especiais para mim. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu tive aí uma visão clara de como que é o desenvolvimento infantil. Então, fui me apaixonando e fui aprendendo cada vez mais. E aí, a história da vida foi me trazendo até no CERN, minha casa inicial, que eu sou muito grata. E aí eu aprendi muitas coisas, foi onde eu fui crescendo e desenvolvendo, foi delimitando a minha formação, né?
tanto da parte do neurodesenvolvimento, quanto da comunicação alternativa, que eu lembro que um dos casos bem desafiadores foi dentro do CERN, em que eu precisei estudar a comunicação alternativa para conseguir auxiliar aquele caso, e aí uma coisa foi puxando a outra, então é algo bem interessante de se pensar, que tá aqui dentro. E você continua lá, né, Mavi? Sim. Ela é nossa supervisora, Certo. né, das fonos. É bem importante. Então, eu gostaria de agradecer. Foi bem importante, eu acho que foi esclarecedor, né? Porque, veja, no meio a gente já foi falando de várias coisas que acontecem, ou que às vezes os pais também ficam com dúvidas, né? E não sabem, até os profissionais, né? Em que, será que eu falo, né, a respeito disso? Porque a fala é algo que... É uma expectativa muito grande, né? E a gente quer ser bem empático com os pais, porque é de fato uma expectativa. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses, e eu tô lá assim, daqui a alguns dias ela faz 1 ano e 6, ela não tá falando a quantidade de palavras que ela tinha que falar. Então, a questão da fala é uma expectativa muito grande, né? Então foi bem, assim, eu achei muito importante. Acho que todo mundo aqui, esclarecedor, tanto para os profissionais, quanto para os pais, como para os outros nossos pacientes que são adultos e outros, né, outras pessoas, lógico que fora do CERN. Foi gratificante de receber, a gente se conhece já há um tempo, né, eu fico bem... me sinto especial de ter passado na tua vida, né, no início. Gostaria de agradecer as minhas amigas de mesa. E vocês querem falar alguma coisa, se despedir, enfim? Eu tenho um recadinho para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, de seguir o CERN nas redes oficiais. Então é @cern.oficial. Então, para acompanhar esse episódio, próximos episódios que estão por vir, outros conteúdos, é só seguir a gente lá. Certo. E é isso. Obrigada, Obrigada, pessoal. Mavi. Obrigada, Mavi.